E aí, meus queridos, voltando aqui para a nossa literatura no período colonial, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre arcadismo. O arcadismo ele aconteceu de 1768 a 1888. Ele também é conhecido como setecentismo, isso, e também é conhecido como neoclassicismo. Neoclassicismo por quê? Porque eles traziam de volta a poesia clássica, a poesia dos tempos antigos, a poesia greco-latina. Eles escreviam dessa maneira e trazendo de volta a métrica e a estrutura dessas poesias lá na Antiguidade Clássica. É importante ressaltar que, como o Barroco aconteceu na Bahia, os autores do arcadismo eles estavam intimamente ligados à Inconfidência Mineira. Ou seja, o Barroco, nosso estado principal é a Bahia, nessa época ainda era uma capitania, e no arcadismo a nossa capitania hereditária é a capitania de Minas Gerais. Nessa época de 1700 até 1800, Minas Gerais era o centro econômico do Brasil, por conta que lá eram descobertas os nossos metais preciosos. Por isso tem esse nome, Minas, né? Minas de metais preciosos, minas de ouro, minas de diamante, lá em Ouro Preto, né? A gente tem. Então eram cidades que estavam se tornando o polo econômico do Brasil nessa época. E arcadismo faz referência a Acárdia. Era uma região do sul da Grécia e o próprio nome já faz uma homenagem à Antiguidade Clássica, né? Arcádia, arcadismo, Grécia. É importante a gente fazer um panorama histórico no arcadismo para a gente entender o que mais ou menos o arcadismo tentava trazer para a literatura. A gente estava tendo a ascensão do iluminismo e com isso a gente já estava tendo o progresso das nossas nações europeias, e as ciências estavam progredindo. Enquanto no Barroco a Igreja Católica ainda tentava se manter no poder, no arcadismo a Igreja Católica já perdeu bastante força e agora a ciência está em ascensão. O iluminismo, eu vou agora dar voz aos meus cientistas irão fazer estudos e vão ter diversas descobertas no mundo. A gente vai ter uma característica reformista no arcadismo, pois o arcadismo ele queria dar novos ares à arte ao ensino. Do jeito que a arte estava sendo ensinada, do jeito que as escolas estavam funcionando, não estava mais sendo proveitoso. Então agora a gente vai fazer uma reforma em tudo isso e a gente vai tentar mudar os ares para a gente ter um novo mundo e uma nova sociedade. O arcadismo, diferente das outras escolas que a gente teve, quentismo, o Barroco, que era muito influenciado pelos portugueses, mas vamos ser influenciados pela cultura francesa, né? A cultura que deu início ao iluminismo, que deu início ao estudo das ciências, ok? O surgimento do arcadismo aqui no Brasil tem por prioridade o que a gente chama de Arcádia Ultramarina. A Arcádia Ultramarina foi uma sociedade literária fundada na cidade de Vila Rica, lá em Minas Gerais. É uma sociedade de escritores que começaram a escrever, né, com essas características arcádicas ou arcádias, acho que arcádicas, né? E aí eles chamavam de Arcádia Ultramarina, que acontecia em Minas Gerais. Esse é um dos surgimentos do arcadismo no Brasil. Os membros adotavam pseudônimos, ou seja, nomes falsos, né? Se eu não me engano é falso, dônimos é nome. Eles adotavam nomes falsos. É por isso que quando a gente vai procurar alguns livros, geralmente dessa época, a gente não consegue realmente, às vezes não, sim, de primeira não consegue saber quem escreveu o livro, porque geralmente eles assinavam o livro com pseudônimo, com o seu nome falso. E como eu disse para vocês lá no comecinho, o arcadismo tem uma inspiração muito grande nos modelos grecos latinos e nos modelos renascentistas também, ok? Então o que eu vou trazer para essa época vai fazer referência à minha antiguidade clássica e ao meu renascimento. E quais são as principais características do nosso querido arcadismo? É uma escola que eu gosto muito, acho bem interessante, é uma escola leve de estudar, é muito tranquila, assim, você sempre lembra da natureza, então, tipo, bem de boa.
O arcadismo, ele exalta a natureza, né? No barroco eu estava totalmente confuso, eu não sabia o que eu queria, eu era totalmente exagerado, eu era confuso, eu era louco. Agora não, agora eu vou exaltar minha natureza porque lá é um lugar tranquilo e lá eu vou ficar tranquilo. A gente também tem o bucolismo, que é a valorização da vida do campo. Eu não quero mais viver na cidade com a bagunça, que é muito barulho, que é poluição, não. Eu quero ser bucólico, eu quero viver no campo, porque a vida no campo é uma vida mais tranquila, é uma vida com mais saúde, com mais amor. Eliminação do que é inútil. Quando eu moro na cidade, eu tenho não sei quantos pares de sapato, não sei quantas roupas eu tenho. Eu não preciso de tudo isso. Isso tudo é inútil. Eu vou eliminar o que é inútil da minha vida. Agora eu vou ter só o que eu realmente necessito. E a linguagem também é de fácil compreensão. Muitas vezes, acho que é isso que afasta um pouco os nossos leitores da literatura brasileira, porque falam que a leitura, assim, a linguagem é muito complicada. Mas o arcadismo não, a linguagem é bem facinho, assim, você compreende tranquilamente e é bem legal. A gente tem o pastoralismo. O pastoralismo é a vida do pastor, né? Valorizar essa vida do pastor, bem tranquilinho ali, pastoreando suas ovelhinhas, bem de boas. Oposição aos exageros do barroco. Eu não vou querer aquelas estátuas de ouro, as igrejas enfeitadíssimas de ouro. Eu não vou querer os meus poemas exagerados, super mega rebuscados, com palavras difíceis que quase ninguém entende. Eu não quero exagero, eu quero simplicidade. A palavra do arcadismo, vocês têm que lembrar, é simplicidade. É simplicidade, tranquilidade e natureza. É isso que o arcadismo fazia referência. Abordagem de temas simples. Eu não vou falar sobre a minha relação com Deus e os pecados que eu tenho no mundo. Oh meu Deus, eu quero ir para o céu, mas eu quero pecar aqui na terra. Não. Eu vou falar, tirei o leite de uma vaquinha hoje de manhã. Me apaixonei por uma pastorinha. Gente, temas simples, temas cotidianos, sem essas questões filosóficas que geralmente o barroco escrevia. Valorização das coisas cotidianas, como eu já falei, tirar o leite da vaquinha, acordar todo dia de manhã cedinho e cantar ao nosso Senhorzinho. Agora tem uma coisa importante, muito importante do arcadismo, que são as convenções árcades, né? As convenções eram como se fossem regrinhas, né, do arcadismo. Elas eram escritas em latim, como vocês podem ver aqui, e elas tinham significados. É importante vocês saberem, mas geralmente em prova assim, de vestibular, eles não cobram, mas geralmente a escola cobra. Mas é importante saber, certo? A primeira que a gente tem é inutilia truncatio, cortar o inútil. Vou cortar tudo que não é extremamente útil para a minha sobrevivência. 1000 pares de sapato? Não. 2 ou 3 no máximo. 30 camisas? Não. 5 no máximo. Ok? Vou cortar o inútil. Carpe diem, essa é a minha preferida. Inclusive meu status no WhatsApp, porque eu acho o máximo. É você aproveitar o dia, você aproveitar a sua vida, você não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Carpe diem, aproveite o dia, faça tudo o que você quer fazer, não tenha medo de fazer nada. É a minha expressão favorita do arcadismo, é essa, carpe diem. Essa aqui é minha passadinha, mas, né, minha famosinha, mas eu acho simples, mas carregada de significado. Aura mediocritas. A mediana é de ouro, ou seja, eu não preciso ser exagerado. Sendo médio, eu sou bom. Mas também não posso ser ruim. Eu tenho que ser médio. Não posso ser exagerado, não posso ser ruim. Eu tenho que ser médio, porque a mediana é de ouro. Eu sendo médio, eu sou uma pessoa praticamente perfeita. Fugere urbem. Fugir da cidade. Vou me refugiar no campo. Vou viver uma vida pastoril. Não quero viver na cidade, porque a cidade é extremamente exagerada. E eu não sou assim. Tempus fugit. A fugacidade do tempo. O tempo passa muito rápido. O tempo é extremamente... Não se importa com o que você quer, né? O tempo passa rápido, então faça aquilo que você tem que fazer. Faça as coisas sem medo, porque o tempo passa rápido. E locus amoenos, lugar ameno é o meu campo, com a minha pastorinha, as minhas vaquinhas e o meu mato verdejante. Então, é importante lembrar das nossas convenções árcades em latim. Bem legal, já fiz na faculdade, mas é meio complicadinho. Agora vamos para os nossos principais escritores. A gente tem o Cláudio Manuel da Costa. Ele é importante porque o seu livro, Obras Poéticas,
marcaram o início do arcadismo no Brasil, junto com a Arcádia Ultramarina, lá em Vila Rica, em Minas Gerais. Ele era amigo de Aleijadinho e Tiradentes, era amigo também do Tomás Antônio Gonzaga, que é outro escritor muito importante que a gente tem no arcadismo. Mas, né, por ter essa amizade aqui com Tiradentes, com Aleijadinho, com Tomás Antônio Gonzaga, todo mundo ali fazia parte da Inconfidência Mineira, ele foi preso em 1789 por participar. Ele dedurou, né, ou seja, ele foi X9 com uma galera da Inconfidência Mineira. Essa galera foi presa, depois ele ficou se sentindo culpado e ele se matou dentro da cadeia, né? X9. O pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa é Clauceste Saturnio. Bem interessante. É o pseudônimo dele que geralmente ele assina alguns textos, alguns livros seus. Basílio da Gama, esse cara é importante. O livro dele, O Uruguai, faz parte das obras obrigatórias para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, um livro que foi escrito em 1700 tarará, e ainda é cobrado nos dias de hoje. É bem legal. O Uruguai é como se fosse um poema épico que vai fazer referência à vida do Basílio da Gama, às coisas que ele passou. Não vou falar, vou esperar que vocês procurem, porque é importante também vocês terem essa autonomia. E ela faz uma crítica aos jesuítas ferrenha. O Basílio da Gama, inclusive ele era jesuíta, mas depois ele se vira contra os jesuítas e faz umas críticas assim cabulosas. E o pseudônimo do nosso querido Basílio da Gama é o Termindo Cipírio. Então ele assina alguns textos como Termindo Cipírio. Aqui eu trouxe um trechinho do Uruguai, canto primeiro. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, e que ondeiam cadáveres despidos, pastos de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue os excretos reais lavou a afronta. Eu vou disponibilizar o Uruguai também no Moodle para vocês darem uma olhadinha, ok? Agora a gente chega para o cara do arcadismo. Esse cara aqui vocês têm que saber, que é o nosso famoso Tomás Antônio Gonzaga. Ele escreveu os dois livros que quando a gente pensa em arcadismo, a gente logo pensa neles, que é Marília de Disseu e Cartas Chilenas. A obra mais importante dele, né, Marília de Disseu, é um conjunto de liras, ou seja, um conjunto de vários poemas que foi baseado no romance que o próprio escritor teve com uma mulher brasileira. Esse romance, infelizmente, não se concretizou, mas, mesmo assim, o Tomás Antônio deu um jeito de fazer uma homenagem. No livro, ele chama a mulher de Marília, né, é o pseudônimo dela, e Disseu é o seu próprio pseudônimo. Então, Marília de Disseu é bem bonito. Eu recomendo vocês darem uma olhada. Inclusive, já está lá no Moodle. Marília de Disseu, para mim, a obra mais importante do arcadismo, porque realmente retrata essa vida simples e essa paixão pastoril que o arcadismo tem nas suas características. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados, tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto, graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então a gente já tem aqui umas características, né? Vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, pastoralismo, né? A gente também tem as Cartas Chilenas, para mim a segunda obra mais importante. Uma obra satírica, por quê? Porque o Tomás Antônio Gonzaga, ele escreve tudo sobre a Inconfidência Mineira, sem falar em qualquer momento sobre a Inconfidência Mineira. Ele faz todo um paralelo, como se Minas Gerais fosse no Chile, como se a Espanha na Carta Chilena fosse Portugal. E aí ele faz várias referências, mas ele nunca fala em momento algum sobre a Inconfidência Mineira. Mas você lendo, você entende sobre o que ele queria falar. E aí as autoridades da época liam aquilo e não entendiam realmente o que queria dizer, porque realmente Tomás foi um gênio quando escreveu, porque ele faz uma sátira criticando aquela época, mas ninguém consegue prendê-lo por não entender realmente o que ele queria falar naquele momento.
Cartas chilenas também já está no Moodle e recomendo muito que vocês deem uma olhada. São várias cartas, e aqui a gente tem a operação na carta 1. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja e estende os braços, e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. E agora a gente encerra. Eu deixei uma frase aqui de um dos meus filmes favoritos, inclusive quem faz letras é Clichê, que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Inclusive, eu recomendo muito que vocês assistam. O Sociedade dos Poetas Mortos tem um quê de arcadismo. Os meninos voltam sua vida para a literatura, voltam sua vida para o campo. E é muito bonito. E essa é a minha frase favorita do filme, que é Carpe Diem. Aproveitem o dia, garotos. Façam suas vidas serem extraordinárias. Então, assim, é a minha frase para vocês pensarem durante toda essa época que vocês estão se preparando para os vestibulares. Aproveitem o dia da forma que vocês acham que é aproveitar o dia e façam da sua vida algo extraordinário. Sejam mais que ordinários, sejam extraordinários, que eu sei que vocês têm capacidade para tal, ok? Espero que vocês tenham gostado da linha. Qualquer dúvida, estou sempre no Moodle para solicitá-los, ok? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau e Carpe Diem.